Olá pessoas, bem-vindo ao Tecnotula. Aqui é o Lúcio, professor de matemática, eterno candidato a programador, e o mundo mais legal para se viver é o do Minecraft. Mundo digital. O mundo digital não são sobre computadores de 5 mil a 10 mil reais, que o seu filho mente para dizer que é para estudar melhor, mas na verdade ele só quer jogar Fortnite com a galera. Muito menos sobre telefones celulares ou tablets. Sabe aquele telefone celular de 2 a 5 mil reais? E você precisando trocar o sofá e a geladeira faz pelo menos uma década? E muito menos sobre aplicativos que te deixam mais bonito ou que facilitam a nossa vida. Não. É sempre mais fácil e mais barato um caderno e às vezes, quem sabe, lavar roupa e dar uma engomadinha. Eu passo a minha todo final de semana. Tem gente que odeia e eu tô começando a odiar também. Comunicação da informação em diversos meios. Como ocorre a transição desses dados no mundo real e também no mundo virtual. Entender os diversos tipos de hardware e softwares, suas semelhanças e algumas sutilezas, claro. Conhecer como a informação codificada auxilia na criação de interfaces eficientes para a comunicação entre o mundo real e digital, tanto por hardware quanto por software. Qual a diferença entre dado e informação? Como os dados são estruturados e a comunicação ocorre com o mundo exterior? O que são dados codificados das mais diversas formas, ou seja, para que venha informação? O que é uma tabela RGB e uma tabela ASCII? E o que mais pode vir pela frente? Precisamos saber também os dispositivos de entrada e saída de computadores e tablets. O que são processadores? Acredite, não é a torre do seu computador, aquilo ali não se chama CPU, aquilo ali é torre. Precisamos saber também o armazenamento local, que é um pendrive, para que serve, SSD e HD. Logicamente, nós professores sabemos, mas os nossos alunos sabem, de fato, e a importância da diferença de cada um deles. E o armazenamento remoto, a nuvem e as suas implicações na segurança dos nossos dados. Os sistemas operacionais. O que são? Nós temos o Unix, o Windows, o Linux e o macOS, que são voltados para computadores de mesa e também alguns videogames. Para computadores portáteis conhecidos como smartphones e tablets, nós temos o Android e o iOS. Agora, pequeno gafanhoto, pegue uma xícara de café ou chá, cuidado se você tem labirintite, não exagere, um pacote de biscoitos ou bolacha, dependendo de onde você mora, e vamos destrinchar um pouco os tópicos anteriores. Até breve, que é logo ali. Falaremos de comunicação e informação. A comunicação é o meio que a informação é transmitida, e a informação são os dados arrumados. A informação por carta ocorre quando você quer mandar as novidades para alguém, seja sua mãe, sua avó, namorado, namorada, etc. Se bem que ninguém manda mais carta para ninguém hoje em dia. Eu recebo carta de cobrança aqui, mas eu ignoro todas. O bilhete, você manda um bilhete para o Andrezinho. Andrezinho, não esquece o fogão ligado, menino, ou para o seu marido, para ele arrumar, sabe-se lá o que no final de semana, e ele não vai fazer isso, não se iluda. Desenhos também são utilizados para transmitir ideias. Por exemplo, se um profissional da saúde quer saber o estado mental de um indivíduo, ele pede para ele desenhar alguma coisa ou reconhecer tipos de desenho. E cantar também pode denotar um estado mental de uma pessoa. Se bem que uma pessoa mal-humorada, dificilmente ela canta. Vai saber, tem doido para tudo nesse mundo. E os meios digitais de comunicação, através do áudio, quando queremos transmitir algum recado rápido para alguém, uma informação, xingar ou mostrar o quanto estamos apaixonados, felizes ou tristes. E através de mensagens de texto que chamamos de chats. Hoje em dia o mais conhecido é o WhatsApp ou os chats do Instagram. Mas já existiam outros mais legais. Há também a comunicação através por telepatia, mas essa só acontece nos quadrinhos do X-Men. E eu não quero saber o que ninguém está pensando, muito menos o que eu estou pensando. O que eu estou pensando geralmente não é nada de bom, nada de legal. Se bem que eu estou pensando ultimamente no que é que eu vou comer daqui a pouco. Um abraço e até daqui a pouco. No mundo digital falaremos sobre hardware e software. O hardware principalmente é utilizado para cálculos aritméticos simples, que é feito por calculadoras. Os complexos através de computadores. Todo cálculo complexo não é apenas calcular e somar as operações aritméticas com números, mas processar áudio, texto, imagem, sabe-se lá mais o que. Temos também operações aritméticas através de dobraduras, mas isso será abordado no módulo 8, se pertinente, através da computação desplugada.
Falaremos agora um pouco sobre hardware. O hardware é composto de dispositivos internos, que estão apontados com essas setinhas de vermelho. Esses dispositivos internos ficam dentro da torre do computador. A CPU é o processador do computador. O ventiladorzinho preto nós chamamos de cooler, e o outro dispositivo ao lado dele é a CPU em si, ou processador. Os dispositivos externos, monitor, caixas, teclado e mouse, são os dispositivos de comunicação. Computadores também são os telefones celulares. Eles possuem os mesmos dispositivos, guardadas as suas devidas proporções. A miniaturização com o passar das décadas permitiu que colocássemos um computador externo dentro de uma pequena caixa interna que chamamos de smartphone. Software. Todo software é construído através de um conjunto de regras bem definidas. Esse conjunto de regras são definidas através do código. O programador ele utiliza o código para construir as regras para um determinado tipo de aplicação. Toda aplicação é um programa de computador, todo programa de computador pode ser um aplicativo ou não. A palavra aplicativo surgiu por causa dos telefones celulares, mas não se engane. Tudo é um programa de computador, e todo programa de computador precisa de um software. Ou melhor, precisa de uma linguagem de programação que também é um tipo de software que se comunica com o computador. O programador ele pode escolher a linguagem de programação que for mais fácil para ele, para um determinado tipo de aplicação que ele imagina. Interface entre o mundo real e o mundo digital. Um teclado, um mouse e um sensor, eles são as interfaces do mundo de fora, ao qual nós inserimos dados através do toque no teclado, ou através do mouse, ou através de um sensor. Esses dados são processados por um software. Quando esses dados são processados, eles podem nos devolver o áudio, dependendo do tipo de sensor que utilizamos, no caso um microfone, ou através da tela do computador, porque esse software que nós construímos, ele transformou numa imagem e essa imagem nos devolve uma informação. O que é dado e o que é informação? Olhemos a sequência de algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Olha a sequência de letras. A, B, C, D, F. Mesmo as palavras juntas das letras do alfabeto. Isso são dados porque não possuem nenhum significado, não transmitem nenhuma ideia. Mesmo o fato de você ler casa não significa que você está pensando numa casa ou o que aquela casa quer dizer. Agora observe a frase. Eu vi 2 patos pegando uma caneta indo para casa. Por mais que a frase seja absurda em si, ela denota uma informação. Ao juntarmos os símbolos que conhecemos, esses dados, e damos contexto para eles, nós temos daí uma informação. Capite? Codificação dos dados RGB, ASCII e o que mais? Tudo que passa pelo computador é convertido para código binário. Ele só entende código binário, 0 apagado e 1, 5 volts aceso. As cores que vemos na tela são compostas pelo código RGB, Red, Green, Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Neste caso aqui no nosso exemplo, o vermelho é 27, o verde 139 e o azul 61. Quando combinamos as cores dá essa tonalidade de verde. Então, ou seja, qualquer coisa que é pintada em verde é a combinação dessas cores, certo? Aí você há pequenas variações. Vale a pena brincar com isso. Quando eu quero ver alguma informação na tela, o computador ele possui um negócio chamado o sistema operacional, ele possui a tabela ASCII. Funciona para o mundo inteiro, é internacional. Então, qualquer caractere que nós enxergamos na tela que os dados são inseridos pelo teclado possui esse código ASCII. Aquela brincadeira que nós brincamos quando somos crianças de trocar uma letra por um número, a ideia é a mesma. Mas também é a forma de onda. Você pode ser como uma espécie de dado também. Quando os dados eles são inseridos através de forma de onda, no caso pela voz e o microfone, como a voz desse locutor que vos fala, apesar de eu poder enxergar uma forma de onda, ela também é convertida para zeros e uns. Então não há muita novidade aqui, nada de novo embaixo do sol. E já fiquei cansado de falar de tanto dado. Dispositivos computacionais diversos. Nesse caso falaremos um pouco sobre os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. Os dispositivos de entrada como teclado, mouse, webcam e scanner, eles permitem a entrada dos dados, ou seja, tudo que é do mundo exterior para o mundo digital. O teclado, quando queremos digitar textos ou inserir textos dentro de uma interface digital, no caso um programa de texto. O mouse permite que desenhemos ou mostremos as posições da nossa mão do mundo de fora,
ou para acessar algum recurso computacional, como algum programa de computador, ou fazer um desenho simples mesmo, por mais tosco que seja. Se você quer mostrar sua beleza indubitável para alguém, você precisa de um webcam. Ou você pode tirar uma foto sua, mandar para uma papelaria. Duvido que alguém faça isso, mas tem doido para tudo nesse mundo. Você a digitaliza, ele pega aqueles dados analógicos do papel e transforma em dados digitais. Tudo vira 0 em 1, meu amigo. Tudo vira 0 em 1. Quando nós queremos ver as informações que estão inseridas em um mundo digital, essas informações são convertidas de zeros em uns para algo compreensível para nosso cérebro. Ou seja, vemos as imagens através de um monitor, imprimimos as bobagens que gostamos de pegar na internet numa impressora, num projetor ou numa caixinha de som. Nos dispositivos computacionais diversos, nós também temos os smartphones ou tablets. No caso, a nossa tela do smartphone ou do tablet, ele também vira um dispositivo de entrada, porque ele possui um sensor capacitivo que detecta a presença física através de um campo elétrico. Essa presença física pega uma coordenada da sua tela, que pode ser algum programa que você quer acessar, neste caso chamamos de aplicativo, e você tem acesso a esse recurso computacional. O teclado que nós vemos, apesar dele ser um dispositivo virtual, ele é um dispositivo de entrada de dados, só que ele aparece na nossa tela, que é um dispositivo de saída. Não há nenhuma incoerência aqui. Os desenvolvedores decidiram colocar no mesmo meio os dois recursos. Você oculta o teclado quando você não precisa dele, simples assim. E o dispositivo de entrada de dados, a câmera, que você quer pegar dados do mundo exterior, no caso a imagem de alguém para colocar no Instagram, ou o trabalho que você tem que copiar, sabe o que você quer fazer, a vida é sua, eu não tenho nada a ver com isso. Tem que passar pela câmera e a câmera converte esses dados em zeros e uns e ficam guardados dentro do seu sistema. Pequeno gafanhoto, falaremos agora sobre dispositivos de armazenamento. Aqui temos o HD mecânico. Ele é mecânico porque ele possui partes mecânicas mesmo, literalmente. Utilizados até meados de 2010. Ou se você encontra alguns deles por aí sendo usados em servidores ou para aplicações muito específicas. Nesse caso, computadores novos não trabalham mais com isso. Nós temos também o pendrive, muito utilizado até meados de 2010 e você encontra ainda muito por aí, só que as pessoas colocam seus dados na nuvem. Eu mesmo utilizo o pendrive para manter meus dados privados e para me rodar sistemas operacionais inteiros. Quando meu computador trava, eu rodo um sistema operacional dentro de um pendrive. Maravilha, coisa de outro mundo. Temos também os SSDs, que são uma mistura dos pendrives com discos rígidos mecânicos. Quando eu falo uma mistura, é um pouco menor que um disco rígido mecânico e um pouco maior que um pendrive, porém com a praticidade de um pendrive. Nesse caso, ele chega a ser muito mais rápido que o disco rígido mecânico. E nós temos a novidade do momento, que são os HDs do tipo NVMe. Esses discos rígidos é um SSD específico que ele funciona através de uma tecnologia chamada PCI. Não cabe aqui, neste caso, discutirmos sobre. Só saiba que se você quer feliz e tiver dinheiro para pagar por um computador que roda isso, pague, meu filho. Pague porque vale cada real. Mas não acredite na história do seu filho que quer um computador com NVMe para estudar, não. É conversa fiada. Ele só quer jogar Fortnite e ganhar do colega de maneira mais rápida. Mas o dia é seu, faça o que você quiser. Armazenamento remoto. Quando você quer guardar seus dados e informações na internet, você guarda em algum computador do outro lado do mundo. Quando eu falo do outro lado do mundo, pode ser na rua de baixo, se alguém tiver uma empresa de armazenamento remoto no quintal de casa, ou na China. O problema desse armazenamento é que se a empresa fecha de repente ela é interditada, você perdeu tudo. Já era, pode chorar porque você quiser. A vantagem desse armazenamento é que se você queimar seu computador por algum motivo, ele for roubado, telefone celular, computador, e você teve o cuidado de fazer o upload dos seus dados para a nuvem, você consegue recuperá-los depois. Repete, eu procuro fazer um misto das duas coisas. Não vou contar vantagem nem desvantagem. A vida é de cada um guarda o dado aonde quiser. Caro professor, todas as minhas considerações de respeito ao senhor que chegou até aqui.
Esse é um TK-90, o primeiro computador portátil mais simplificado que chegou no Brasil. Através dele você podia escrever seus códigos, carregar programas de uma fita cassete e ver esses programas rodando numa TV. Agora algumas considerações para que fique mais fácil para nós trabalharmos. No nosso currículo nós temos a parte lá de computação e na tabela de habilidades do primeiro, aliás do ensino infantil até o 5º ano, nós tivemos o cuidado de pegar do currículo oficial do MEC, da BNCC Computacional, e transferir para lá. Então, sugestões de atividades e tudo mais estão lá. No módulo 8, nós trataremos um pouco mais sobre isso, de como criar atividades estimulantes que sejam fáceis para o senhor transmitir para os seus alunos e que seus alunos gostem. Eu espero de verdade que o senhor tenha aproveitado esse curso e quaisquer dúvidas e sugestões estejam à vontade para escrever no fórum. Mas, por favor, não me xinguem, não xinguem o coleguinha, não vale a pena. Mesmo porque xingamentos serão deletados do fórum. Brincadeiras à parte, um grande abraço e até a próxima.